Em 37 anos de carreira, a jornalista Lília Telles participou de coberturas históricas, como o terremoto de 2010 no Haiti, cobriu carnavais, Copa do Mundo, a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos e a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil. Lília começou a carreira em Goiânia, trabalhou em Brasília, São Paulo, Nova York e Rio de Janeiro. Além do jornalismo diário, a jornalista fez uma incursão no entretenimento, no programa Encontro com a Fátima Bernardes. Conhecida pela sensibilidade em contar histórias, Lília Telles é a convidada do Resenha no Decom de hoje. Lília, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu queria começar sabendo, você se formou em Direito, fez pós-graduação em Direito Agrário e também cursou Educação Física. O que te fez escolher o jornalismo depois de tudo isso? Não, mas não foi depois de tudo isso. Na verdade, eu escolhi muito antes. É que não teve como fazer. Meu pai era engenheiro e meu pai achava que jornalismo não seria uma boa. Falou, não, naquela época era assim, era direito, era engenharia, medicina, que eram cursos que, segundo ele, davam camisa. E aí, mas eu nasci jornalista. Eu só adiei um pouco. Acabei fazendo direito e também não tenho coragem de abandonar o que eu começo a fazer. Eu achei que eu tinha que fazer direito, direitinho o direito. E aí fiz pós-graduação em Direito Agrário. Comecei nesse tempo, estava no 5º período, comecei a fazer Educação Física, me formei também. E dei aula de Educação Física, trabalhei pouquíssimo como advogada, mas chegou um momento em que apareceu para mim um chamado para fazer jornalismo, para trabalhar num jornal, para escrever sobre moda e decoração. E eu achei o máximo. Eu era criança e eu viajava para a fazenda, e aí sempre terminava a viagem, eu pegava um cabo de vassoura, qualquer coisa, e saía entrevistando as pessoas, assim. Você gostou da viagem? Você acha que foi cansativa? Eu era uma jornalista, assim, em potencial. Além de adorar escrever e ler em voz alta, eu adorava fazer isso. E aí, quando pintou essa oportunidade de escrever sobre moda, decoração e televisão num jornal, eu fui, e aí isso desencadeou uma série de outras etapas, e eu acabei trabalhando, sendo chamada para fazer uma reportagem, fazer um teste numa televisão. Não sabia nada de reportagem de TV, mas eu fui e aí assim, descobri que era isso mesmo que eu queria desde sempre. Lília, durante sua passagem pela TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e Tocantins, você conseguiu ser a primeira repórter do estado de Goiás a ter uma reportagem exibida do Jornal Nacional. Como foi essa experiência? Foi maravilhosa. Na verdade, cada etapa dessa minha trilha, desse meu caminho rumo à profissão de jornalista, eu comemorava com muito feliz, sabe? Eu ia descobrindo cada vez mais que eu amava ser jornalista. Então, eu sou daquele tipo que, quando preenche alguma ficha e fala profissão, quando eu escrevo jornalista, meu coração dispara, meus olhos enchem d'água, porque eu sou uma jornalista feliz, assim, eu gosto do que eu faço. Isso eu acho que é uma bênção. Goiânia está parada desde a 1h da tarde. O único movimento na cidade é aqui na Avenida Ricardo Paranhos, onde as pessoas estão começando a chegar. E antes de ir para a TV Anhanguera, eu trabalhei numa afiliada de uma TV que nem existe mais, era uma TV pequenininha. E foi lá que eu comecei a ter contato com a televisão. Eu não sabia nada, enfim. Mas ele falou, olha, você anda com uma repórter aí, você vai pegando. E saí com uma repórter que, nesse dia, ela saiu com 7 pautas, que era uma loucura. E ela não teve tempo de fazer tudo, e acabou acontecendo uma coisa muito engraçada, assim, porque uma das pautas desse dia era o prefeito de Goiânia tinha sido afastado por algum problema, acho que era corrupção na época, e ele conseguiu na justiça voltar para o cargo. Era uma das matérias mais importantes do dia, mas a gente chegou lá e já tinha acabado. Então, aí era só para gravar Ela falou, você não quer gravar um stand-up? Que eu não sabia nem o que era um stand-up na época. Mas eu adorava escrever e decorava fácil. Então, eu falei, tudo bem, eu faço. E aí gravei e nunca mais me esqueci do texto. Eu sei o texto até hoje, que é: a solenidade de posse aconteceu aqui no Palácio das Campinas por volta das 15 horas. Dos 19 secretários empossados,
4 pertenciam à administração de Joaquim Roriz. Apesar do clima de entusiasmo, o prefeito Daniel Antoni e quase todo o seu secretariado tem um pequeno problema a enfrentar, é que restam apenas 103 dias para o término de seu mandato. No entanto, este detalhe parece não preocupar os novos auxiliares. Imagina, eu nunca mais me esqueci desse texto, ele marcou para sempre e foi ao ar. E aí o chefe de reportagem ouviu, falou, adorei a sua voz, vou fazer um teste com você para apresentação. E aí fui fazer a tal do teste, era com TP, eu adorava, era sem TP, mas eu adorava ler em voz alta na sala de aula. Passei no teste e fui contratada, apresentando 2 jornais por dia, durante 1 hora, uma coisa enlouquecedora, porque não tinha a menor experiência, mas fui contratada. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 11 de maio. E aí eu fui com 3 meses me chamaram para fazer um teste na TV Anhanguera. E também fui como apresentadora, mas lá eles quiseram que eu fizesse reportagem também. E aí eu comecei a fazer reportagem e peguei muito gosto pelo negócio, gostava muito de fazer aquilo, e fui aprendendo aos poucos. E a primeira reportagem que eu fiz para a rede foi para a rede, né? Quando é matéria nesses jornais que são transmitidos no Brasil inteiro. A minha matéria foi para o Jornal Nacional. E nunca nenhum repórter de lá tinha entrado no Jornal Nacional. A gente tinha repórteres que faziam o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, mas o Jornal Nacional era mais restrito, assim, eles não era todo mundo que conseguia entrar. E a minha matéria era uma enchente no Nordeste de Goiás e foi para o Jornal Nacional. E aquilo foi um marco na minha vida, assim. Eu também me lembro da primeira frase da matéria, que era: o céu azul e o sol forte contrastam com as cenas da cidade de Flores de Goiás. Parou de chover, mas a cidade continua inundada, enfim, era uma coisa assim. E aquilo marcou, e a partir dali eles ficaram de olho em mim, porque eles achavam que eu podia ser uma repórter de rede. E foi exatamente o que eu me tornei. A partir dali eu fiz estágio em Brasília, fiz estágio no Rio, e virei a repórter de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, que fazia matérias para a rede. Isso foi muito significativo. Muito legal. O avanço da tecnologia está modificando profundamente a comunicação, né? E como você percebe essas mudanças no jornalismo e o que mudou no seu dia a dia profissional desde quando você começou? Você não tem noção do tanto que ficou mais fácil. Eu sou de uma época em que ficava... a gente tinha que ligar do orelhão para a chefia para falar como é que estava. Tinham cabines ainda de telefonistas. Na cabine 2, aí ia lá e passava todo o recado. O celular, quando apareceu, o computador, quando surgiu, porque a gente ainda era máquina de escrever. Então, tudo isso foi ajudando muito. E agora então, nem se fala com inteligência artificial. Vai tornando tudo muito mais fácil, tudo mais palatável, mas tudo muito instantâneo também. Eu acho que é preciso ter cuidado nessa dosagem, porque você perde um pouco eu acho que um pouco dessa coisa investigativa que é muito inerente ao jornalista. É claro que esses instrumentos todos ajudam, facilitam, mas é preciso usar com parcimônia. Eu sou ainda desse time. Eu sei que tem gente que usa para tudo, mas eu acho que precisa ir com cuidado. Mas facilitou enormemente a nossa vida assim, de jornalista. Eu acho que isso é legal. Os equipamentos são muito mais modernos. Os celulares fazem tudo. É como se você tivesse uma emissora de TV em casa, né? Você pode gravar, você pode editar, você pode transmitir. Então, isso aumenta a responsabilidade de quem está do outro lado da tela também. Que eu acho acho que o que falta ainda, às vezes, perceber isso, porque eu acho que todo mundo se acha no direito de fazer uma imagem sua e contar uma história que nem sempre é verdadeira, e jogar isso numa rede em que nunca mais ela é retirada e nunca mais é esquecida. Então, eu acho que o avanço da tecnologia tem que ser proporcional ao aumento da responsabilidade que você tem em relação a tudo que você está fazendo. E mesmo com você. Eu acho que eu tenho um pensamento que é um pouco ainda... Eu gosto de escrever, eu não gosto que escrevam por mim, sabe? Tem trabalhos que são feitos totalmente pela inteligência artificial. Acho que ela está ali como um instrumento bacana, que eu acho que ela pode te ajudar, mas ela não precisa fazer nada por você.
Eu acho que não pode fazer tudo por você. Eu acho que existe uma sensibilidade que é sua, existe um toque que é seu e tem um olhar que é seu. Eu acho que isso é fundamental e que eu acho que não pode ser esquecido. E Lília, qual cobertura mais te marcou ao longo da sua carreira? Eu já participei de várias coberturas muito bacanas, muito. Tanto coberturas mundiais, quanto locais e quanto nacionais. Assim, eu fiz muita coisa bacana nesse tempo todo de profissão. Mas tem uma que me marcou profundamente, que é a cobertura do terremoto do Haiti em 2010. Aqui pela cidade, a cena é tão triste, a gente encontra ainda corpos sob os escombros. Eu era correspondente em Nova York e eu já estava perto de terminar minha temporada lá de 4 anos. E a gente estava na redação e a CNN deu um alerta que tinha tido um terremoto muito grande no Haiti, que é o país mais pobre das Américas. E ficou todo mundo super atento, mas a internet ainda era muito complicada naquela época, e principalmente depois do terremoto, a gente não conseguia imagens, não conseguia vídeos de lá, enfim, demorou muito para que chegasse alguma coisa. E na medida em que a gente ia recebendo a notícia, a gente ia ficando completamente abismado com o que tinha acontecido, porque Porto Príncipe, que é a capital, ficou totalmente destruída. Nós voltamos aqui de Porto Príncipe, onde a situação piora a cada momento. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas sobre os escombros. Por toda a cidade epicentro tem um era cheiro muito perto muito de lá, forte. Essas e pessoas Porto Príncipe foi a que cidade mais casas afetada. continuam aqui. E aí a gente começou, e ainda deu tempo de botar alguma coisa no Jornal Nacional, e eu fiquei atenta, e aí perguntei para minha chefe, falei, a gente vai cobrir? A gente vai lá? Ela falou, estou pensando em mandar alguém de Washington. Falei, me deixa aí. Ela falou, Lília, lá está perigoso. O Haiti tem um histórico de gangues e de violência, de guerra civil, que é muito, muito intenso, assim, é um histórico bem brabo. E ela falou, Lília, não, eu falei, mas me deixa aí, deixa eu tentar, deixa eu fazer e tal. E eu acabei indo e isso marcou muito a minha vida. Assim, no terceiro dia que eu estava lá, a gente estava sempre atrás de sobreviventes, porque o terremoto, ele diferentemente de uma enchente, de uma coisa de barro, ele cai em cima, então muita gente às vezes fica num vácuo ali de oxigênio, consegue respirar, enfim. Então tinha sobreviventes ao longo do tempo, né? A gente tinha que achar. E a gente passava por algumas ruas onde tinha gente pedindo socorro e você chegava lá, não tinha mais, a pessoa tinha morrido, não tinha aguentado. E aí um homem no meio da rua, muito desorientado, falando assim, salva minha mulher, falando em crioulo, né? Que eles são de colonização francesa, então falando em crioulo, e ele falava, salva minha mulher, ela está aqui embaixo e tal. E eu falei, vamos parar. Eu estava no carro do Exército brasileiro, tem as forças de paz da ONU que estavam lá e o Brasil fazia parte. E chegando, e aí descemos todos e fomos correndo em cima era uma clínica de uma maternidade, 5 andares, que desabou inteira e morreu todo mundo que estava ali. A única pessoa que sobreviveu foi a mulher dele. Ela está viva, ela dá um tchauzinho ali pra gente. Essa história ainda me emociona. Ele falava assim, ela é muito inteligente, ela conseguiu se esconder e tal. E realmente ela conseguiu, ela foi para baixo de um berço. Então ela estava ali, mas com todo o desmoronamento em cima dela. E aí quando a gente chegou, ele já tinha tentado escavar com um monte de gente. Enfim, estava. E aí um sargento do exército que estava com a gente começou a cavar assim e falou, silêncio, silêncio, e conseguiu pegar na mão dela. E aí ele falou assim, ela está viva, e todo mundo se emocionou muito e tal. E ela realmente aguentou firme durante 3 dias. Ela disse que já tinha conversado com Deus. Ela falou, se não for para me salvar, me tira daqui, porque me deixa morrer, porque ela não estava mais aguentando. Ela não podia beber água, não podia comer, não podia nada. Estava ali aquele tempo todo e machucada. E ela estava grávida. Ela estava grávida de trigêmeas. E aí a gente, quando conseguiu tirar ela, e eu me lembro dela estar ali embaixo daqueles escombros, e eu narrando um pouco do que estava acontecendo, falei, olha, é uma enfermeira de 35 anos,
E aí o nome dela é Jean-Baptiste, e aí ela falava assim, Jean-Baptiste Mimose. Ela ainda dava conta de falar comigo, interagiu, e ela conseguiu ser retirada com vida, mas ela estava depois ela me contou isso, com 6 meses de gravidez, ela perdeu as 3, porque quando ela se machucou, teve uma infecção braba e ela não, ou era ela ou eram as crianças, e ela acabou perdendo as bebês, e uma delas ia ter meu nome, ela falou para mim. Eu já me encontrei com a Jean-Baptiste 2 vezes depois do terremoto. Essa história marcou muito a minha vida, assim, foi bem avassaladora, e o país inteiro, sabe? Me comovia muito ver aquelas pessoas. Elas são pessoas extremamente resilientes. Chegavam e falavam assim, você pode me ajudar? Mas se você não puder, eu vou entender. Porque foram todas as forças do mundo inteiro foram para lá. Quando eu cheguei no aeroporto, estavam todas, tinha equipes do mundo inteiro de resgate, mas as pessoas muito mais preocupadas, essas equipes, em salvar seus próprios homens do que o povo de lá. Então, eles salvavam, se desse, salvavam os haitianos, entendeu? Então, e morreram um número incalculável de mortos, porque eles acham que por volta de 500 mil mortos, e ninguém sabe direito, porque é um pessoal que não tem documento, em muitos lugares nunca conseguiram recuperar os corpos, então, enfim. E era uma cidade que ficou marcada na minha vida, e um país inteiro, sabe? Essa foi a maior cobertura da minha vida. Muito emocionante, né? Muito. E o que foi mais desafiador no seu trabalho como correspondente? Eu acho que o desafio maior era você entender o que era importante nessa notícia global, o que era importante para o Brasil. Porque determinados assuntos acontecem no mundo e se refletem no resto do mundo. Você tem era um olhar que você precisava ter para saber como aquilo ia afetar o Brasil, como é que aquilo ali podia ser importante para o Brasil. Então a gente tinha esse desafio. O começo é mais complicado, assim. Mas eu não tive nenhuma dificuldade em me adaptar a Nova York, muito pelo contrário, moraria lá feliz da vida, com o pé nas costas, super, sabe, e tem o desafio da língua no começo também, que você vai ficando e fontes, né, que você vai buscando. Mas o maior desafio, acho que é esse, que é um olhar que você precisa ter sobre o que é interessante daquilo para o país de onde você vem. Lília, você é conhecida por ser pé quente no Carnaval do Rio. Como é essa experiência de cobrir o Carnaval? Olha, é uma coisa engraçada isso, porque eu já cobri, eu caio sempre, quase sempre, na Escola Campeã, na quadra da Escola Campeã. Eu já cobri pelo menos umas, sei lá, 12, 13, 15 escolas campeãs. A gente, quando depois na quarta-feira de cinzas, que é o dia da apuração, eles fazem a divisão ali, manda cada um para uma escola, cada repórter para uma escola. E quando eu entro na redação, todo mundo diz, para onde a Lília vai? Para lá, eu já tenho certeza. E é impressionante. Assim, em 28 anos que eu estou no Rio, eu já cobri carnaval, fora os 4 anos que eu fiquei em Nova York. Eu devo ter, acho que eu participei de umas 20 coberturas, mais ou menos, e pelo menos umas 12 eu fui campeã. Eu sou mais campeã que muitas escolas por aí. E se você quer que a sua escola ganhe, mande Lília Teles para sua quadra. É a repórter pé quente, impressionante. Lília Teles, chocante, está na quadra da Beija-Flor desde cedo, Lília. E é engraçado, porque assim, chega ali e você se envolve com a escola. E aí começou a virar meme. E começou, porque na última dessas 4 últimas, esses últimos 4 anos, eu estava em todas elas. Em todas as escolas campeãs eu estava lá. E na Imperatriz Leopoldinense, ele foi campeã e a última vez que ela tinha sido campeã foi há 17 anos. E eu estava lá também. Então, tem um monte de histórias dessas e começou a virar meme. E a última mais engraçada foi que o Papa, quando o Papa foi eleito, lá o Papa foi escolhido, eles botaram um meme e falaram assim, vamos agora à quadra com a repórter Lília Teles com o Papa campeão, que era uma coisa hilária. Isso virou, uma piada, assim, mas
eu fico feliz, porque eu participo daquilo ali, assim, eu me, sabe, eu torço junto com a escola. Pode ser qualquer uma, assim, porque eu vejo ali o empenho deles para ganhar aquele campeonato e para, sabe, aquele desfile, e eu acho bacana estar ali. Em uma entrevista ao Memória Globo em 2021, você disse que não tem vergonha de assumir que chora em algumas entrevistas. Mano, você viu, né? E a gente vive um momento em que jornalistas ficam muito expostos nas redes sociais. Em que medida um repórter pode expor a sua emoção? Isso é difícil para eu responder, porque eu exponho a minha emoção. O corpo só foi localizado pelos bombeiros mais de 20 horas depois do desabamento. É claro que eu não deixo isso interferir no resultado da reportagem, mas já me aconteceu de eu ser consolada, confortada por uma mãe de um garoto que tinha morrido. Assim, eu estava tão desesperada, porque eu olho para aquela pessoa e eu vejo a impotência dela, sabe? Isso me emociona muito. Assim, tem situações. Eu fiz uma história de um garoto que ele estava num evento esportivo ali na comunidade dele, não me lembro qual é a comunidade, e entrou a polícia, segundo relatos dos moradores, e ele correu para se esconder, como todos os outros, e ele foi pego, e ele foi morto, e ele foi levado, e foi encontrado o corpo dele num valão. É como se ele fosse um bandido e ele não era, segundo as pessoas que conheciam ele. E aí, na hora do enterro, era uma revolta tão grande de todo mundo, porque era um lugar onde o Estado não entra para levar saúde, educação, alimentação digna, uma vida digna para aqueles moradores. O Estado não entra, mas o Estado entra para matar. Então, a revolta daqueles moradores me revolta também, sabe? Assim, aquilo eu faço parte desse grupo que não entende como é que isso funciona. E eu me emociono. Toda vez que mexe com o meu coração, eu choro. Assim, ou se não choro, mas aquilo toca. E eu me lembro da minha mãe falando comigo, que era assim, às vezes eu chegava em casa e ela falava: o que te aconteceu que você está com os olhos tristes? E eu fico com os olhos tristes porque acho que aquilo fica registrado de alguma forma ali, sabe? E a gente faz muitas matérias assim, né? É muita morte por bala perdida, de anônimos, de famosos, de gente que vira estatística. O fato de virar estatística, para mim, é uma das coisas que me corroem, assim, porque muitas vezes isso não dá em nada. Em algumas vezes dá, mas muitas vezes não dá em nada. Então, cai numa vala comum e entra para um hall de pessoas que vão ser lembradas para sempre como mais um, sabe? Às vezes não tem como segurar, né? E você foi mentora da Vitória Lapenda, que é aluna de jornalismo aqui da PUC e uma das vencedoras da Academia LED de Jornalismo. Como foi essa experiência de orientar o trabalho de uma futura jornalista? Tá sendo, eu acho maravilhoso. Todos vão ser orientados por jornalistas profissionais. Eu, por exemplo, vou monitorar o projeto da Vitória. Estou pronta para tudo que ela precisar, a qualquer hora. Está sendo incrível, porque eu acho que... primeiro que eu acho o máximo quando eu vejo jovens interessados em ser jornalistas. Eu acho que sejam muito bem-vindos à nossa vida, que não é uma vida fácil, mas que é maravilhosa. E eu acho que quem escolhe fazer jornalismo é porque gosta. Se não gostar, vai ficar difícil. Então, eu acho que eu acolho todo mundo e, assim, o que eu puder ajudar, eu acho um projeto maravilhoso esse do LED, porque são tantas ideias novas, assim, a gente ensina alguma coisa ali da técnica e tal, mas a gente aprende muito com esse olhar novo, esse olhar renovado sobre tudo que acontece, sabe? Então, eu estou achando maravilhoso, eu acho uma experiência bacana e tomara que eu tenha ajudado em alguma coisa ela também. Que legal. E você tem uma filha que estudou publicidade aqui na PUC, e você acha que os limites entre diferentes áreas da comunicação são menos evidentes hoje do que no passado? Eu acho que sim, acho que sim. A minha filha fez publicidade e ela hoje é redatora de merchan da novela da Sete. Ela trabalha também na Globo. Hoje está na Sete, mas às vezes mudam as novelas. Mas mudam os produtos, na verdade. E eu acho que ficou menos evidente. Você pode fazer tudo. Assim, você a cadeira é comunicação, né? Então, tudo relacionado à comunicação, eu acho que cabe em qualquer lugar, sabe?
que eu acho que a universidade te dá essa visão de ou para cinema, ou para televisão, ou para um comercial. Eu acho que quando junta tudo isso, dá um resultado muito bacana. Então eu acho que quanto menos muros tiver sobre isso e criar pontes que liguem uma área à outra, acho que é muito melhor. Acho que os profissionais ficam mais completos. Lília, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Foi muito especial ter você aqui hoje. Eu que agradeço. E essa foi Lília Telles no Resenha Decom de hoje. Até a próxima.